Quando você quer ensinar histórias africanas ou trabalhar com culturas africanas, tem 3 passos iniciais muito importantes. Aqui neste vídeo eu vou falar apenas do primeiro passo. E em outros vídeos eu vou falar dos 2 outros passos, para que o vídeo não esteja muito longo, né? Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é de você poder fazer essa diferença entre história e cultura africana e história e cultura afro-brasileira. São 2 coisas que nós não podemos misturar. Aliás, podemos misturar, mas nós temos que fazer essa pequena distinção quando se trata de história e cultura africana e história e cultura afro-brasileira. A lei exige o ensino tanto de história e cultura afro-brasileira, história e cultura africana, história e cultura indígena em sala de aula. Então, vamos lá. Qual é esse primeiro passo que você... Na verdade, em que consiste esse primeiro passo de diferenciação, né, ou de distinção entre história e culturas africanas e história e cultura afro-brasileira? Bom, vamos partir do fato de que antes dos ancestrais africanos chegarem ao Brasil, eles estavam no continente africano. Eles tinham suas vidas, eles tinham a maneira como eles enxergavam o mundo, eles tinham suas práticas, eles tinham suas crenças, eles tinham seu cotidiano, eles tinham suas ocupações do dia a dia, eles tinham, como eu vou dizer, a maneira como eles se organizavam em grupos, como eles ocupavam o território, eles tinham suas artes, enfim, tudo isso. E tudo isso é documentado através da oralidade. Tudo isso toma corpo dentro da oralidade. Não é necessariamente escrito, né? É a partir disso que a história do continente africano se conta. Hoje tem livros, hoje tem textos, hoje tem vídeos, mas nem sempre teve tudo isso. Então, basicamente, a história africana, né, é a documentação, tanto oral quanto escrita, de tudo o que aconteceu e acontece no continente africano. Isso aí é uma definição muito simples, uma definição para quem não quer entrar em considerações acadêmicas, começar a falar de termos, de conceito. Não, é simples assim. Quando os seres humanos vivem, eles fazem histórias. Quando os seres humanos vivem em comunidade, em grupos socioculturais, eles criam histórias a partir de suas vidas, né? Mas, além disso, suas práticas são autênticas. Suas maneiras de enxergar o mundo são autênticas. Sua visão de mundo é autêntica. Suas crenças são autênticas, né? Sua maneira de comer, a maneira de se vestir, a maneira de mover o corpo, a maneira de dançar, a maneira de falar. Suas línguas são autênticas e legítimas. E o conjunto de tudo isso é cultura. Então, isso está de um jeito no continente africano. Estava de um jeito quando os ancestrais vieram para cá. E continua de um determinado jeito. Continua de um determinado jeito. Está passando por suas ressignificações, está passando com seus choques com a modernidade, está passando por suas releituras, mas continue lá. Beleza? Bom, quando eu volto agora para falar de história e cultura afro-brasileira, nós entendemos que isso começa quando os ancestrais chegaram aqui. Quando os ancestrais africanos chegaram aqui. Aí começa a história afro-brasileira. Ela começa com os encontros. Ela começa com os contatos. Contatos entre povos africanos e povos europeus. Italianos, espanhóis, portugueses, indígenas que estavam aqui. Essas práticas que nossos ancestrais tinham antes de virem para cá, vão continuar? Sim, vão continuar. Só que a partir desse momento, elas vão pensar assim, outro rumo. Outro rumo. Porque existe a questão da repressão pelos europeus. Existe a questão de não estar mais no mesmo ambiente. Existe a questão de não ter mais à disposição tudo o que tinha lá, né? A terra é diferente, né? E a terra, essas entidades como terra, como o sol, como
mar e tudo isso, dependendo de onde você está, tem muita influência em determinadas práticas, né? A geografia, o espaço, sua ocupação e a maneira como ela é apropriado influencia bastante a maneira como as pessoas vivem. Então começa um novo marco histórico. Começa vamos dizer assim, começa uma nova construção cultural. Ou melhor, se a gente não vai pensar na questão, eu acho que a palavra de construção, ela não é apropriada, Vamos dizer que começa uma releitura cultural, né? Começa uma ressignificação cultural. Porque eles vão entrar em contato com outras práticas. As práticas, quando elas se encontram, elas se influenciam. Quando elas se encontram, elas intercambiam, né, elementos. Elas fazem intercâmbios, elas fazem trocas, né? Daí que as coisas definitivamente não são mais os mesmos. As crenças podem ainda ter, mas a maneira de viver essa crença muda ao longo dos anos, né? E quando eu quero exemplificar isso, eu falo o seguinte: tipo assim, isso que eu tô falando aqui para você agora, talvez não esteja documentado de uma certa maneira. Vou dizer, vai lá e você vê isso. Mas depois dos meus 8 anos de vida no Brasil, quase 8 anos de presença no Brasil, em conversar com as pessoas, em ler textos acadêmicos, em participar de espaços ocupados por tanto povos afrodescendentes e povo europeus, enfim, sobretudo quando eu falo de povo afrodescendente, eu consigo entender que pouquíssimos se identificariam no continente africano. Nós podemos reivindicar uma identidade africana, reivindicar tudo isso, mas quando chega no continente africano é diferente. As coisas são diferentes. O choque vai ser grande. É a mesma coisa que aconteceu com, por exemplo, os descendentes de escravos que voltaram para o continente africano, tanto no Benin, tanto na Nigéria, tanto em Sierra Leoa, tanto em Uganda ou outros países. Na maior parte do tempo se comportavam como elites portugueses, elites europeus que estavam aqui. Por quê? Não porque que eles não são mais africanos, não, mas porque alguma coisa dentro deles mudaram. E ao chegar lá, eles não olham mais o que se faz aí, como eles... Na verdade, dentro deles tem gente que nunca viram essas práticas. Eles falam, é coisa dos nossos ancestrais, temos que fazer, mas eles faziam isso no Brasil. Quando chega lá e vê a maneira como que aí fica diferente. Eu vou te dar um exemplo muito simples para que você possa acompanhar um pouco o meu raciocínio. Vamos pensar o seguinte: quando alguém quer te visitar no Brasil, você fala, me liga, marca, vamos lá, vamos nos encontrar. A pessoa não vai na sua casa sem te avisar. Bom, talvez em outros locais no Brasil, além fora das grandes cidades, isso aconteça, né, que a pessoa não avise. Mas imagina alguém que que vai para o Benin, meu país, por exemplo, vai para a Nigéria para viver lá. E ele quer, ou ela quer, que os primos ou as primas, os tios, avisem antes de chegar na casa dele ou dela. Isso não faz sentido para o africano. E quando não acontece desse jeito, a pessoa fica frustrada. Não é? Quando a pessoa chega lá, por exemplo, e fala, eu sou africano, eu sou africana, né? E aí o povo faz a comida, né? A família faz a comida, senta no chão, que talvez primeiro ele ou ela já tenha essa dificuldade de sentar no chão para comer. E às vezes pode ser chão de terra e não chão de cimento. Aí senta no chão, põe a comida lá no meio e todo mundo lava a mão e vai enfiando a mão dentro do prato ou dentro da bacia, sei lá, depende de onde você se encontra para comer. Tem gente que até sente nojo quando vê isso. Entende o que eu estou falando? Então, as coisas continuam de um determinado jeito lá e as coisas estão de um determinado jeito aqui. Beleza? Vamos pensar no seguinte, alguém que vamos pensar, por exemplo, uma mulher, uma jovem mulher que gosta muito de praia, e que seja afro-brasileira, né, que seja afrodescendente, e vai no continente africano para viver lá. E ela tenta ir para a praia de biquíni, e o povo fala, pô,
Tu não pode fazer isso, dependendo do país que não, tu não pode, né? Ou tenta casar com um homem africano que fala lá, né? E a pessoa fala, não, você não pode ir de biquíni, eu não tô de sunga, eu tô de short, eu tô com uma... Entende? É um choque, é uma realidade que não entra dentro da cabeça da pessoa. Por incrível que pareça que nós temos ancestrais comuns, né? Então, eu dei alguns desses exemplos só para que a gente possa fazer essa pequena distinção. E quando você faz essa distinção, você faz o quê? Você agora sabe que para abordar a história ou cultura africana, eu tenho um determinado caminho a fazer. Nossas histórias se encontram, nossas histórias se cruzam, porque uma parte da história do continente africano se encontra aqui no Brasil. E outra parte da história do Brasil se encontra lá no continente africano com aqueles que voltaram. Mas se você pegar aqueles que voltaram e que os descendentes deles estão lá e você trouxer eles pro Brasil, o choque vai ser o mesmo, vai ser diferente. O cara não vai entender quando ele vai na praia no Brasil. Ele vai entender, ele vai dizer, pô, como assim? Faz sentido o que eu estou dizendo? O cara não vai entender quando vê duas pessoas dentro da rua se beijando. Ele não vai entender isso, ou ela não vai entender isso. Eu tenho uma amiga aqui na minha cidade, ela veio do Nordeste do Brasil, ela é africana, veio para estudar, para fazer a graduação em farmácia, e a gente estava passando pelo centro da cidade, ela viu duas pessoas se beijando e ela fechou o rosto aqui. Falei, que é isso? Você nunca viu isso aqui? Não, ela tinha quase 1 ano de Brasil já. Não sei se você está acompanhando o meu raciocínio. Então, aqui o que eu estou tentando dizer para você é o seguinte, são duas coisas distintas. E o caminho para a gente poder trabalhar essas duas coisas podem ser um pouco diferente. A maneira como vamos fazer isso pode ser um pouco diferente. Só que você precisa tomar essa consciência. Você tem que ter isso claro primeiro. Para entender que não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não são as mesmas realidades. Os problemas dos africanos hoje são diferentes dos problemas dos brasileiros afrodescendentes. O fato é isso. Tem coisas em comum? Tem, mas não é a mesma coisa. Então, quando você toma consciência disso primeiro, aí você escolhe como que você vai fazer esse trabalho. Mas você tem que fazer esse trabalho. Beleza? Então, no próximo vídeo, eu vou compartilhar com você o segundo passo, que é muito importante. O segundo passo muito importante. Por hora, é isso que eu queria compartilhar com você hoje. E eu não podia deixar você sem dizer, eu sou Senacon, eu sou educador, sou mestre e doutor em educação formado pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu sou criador de Africulturas, uma plataforma que ensina, que se dedica a compartilhar história, cultura africana, cotidiano dos africanos através de cursos e de vídeos como este ou de textos em meu blog e daqui a pouco podcast também. Então, se você gostar desse vídeo, você quer aprender mais, me siga lá no Instagram, é @senacon22, né? Eu abro a caixa de pergunta nos stories todo santo dia, você vai poder colocar sua pergunta lá, eu vou responder a sua pergunta. Além disso, eu estou estruturando um pouco o canal no YouTube e você vai poder ver vídeos lá no canal do YouTube também. E tem a página Africulturas no Facebook. Se conecta com a gente e aí junto a gente vai continuar trabalhando. Espero que você tenha gostado. Te encontro no próximo vídeo.